Tô tentando voltar. Apareceu aí, gente? Voltei. Voltei aí. Não voltou. Não voltou. Agora aqui parece que tem gente. Tá dizendo que tá fraco. Eduardo, voltou! Ei! Luiz Alencar! Agora eu tô feliz que eu tô conseguindo ver as pessoas. Antes eu não tava conseguindo ver. Bom, gente, será que a produtora voltou? Ê, massa! Agora eu tô podendo ver vocês. Todo mundo tava desde o começo. Querem que eu volte um pouquinho? Posso seguir? Luiz me passou que tinha uma pessoa, a Patrícia, que é curadora de arte e que queria fazer uma produção para um museu, não é isso? Ela tá aí ainda, vamos seguir. Sullivan é de Camaçari? Não, né? Que eu tenho um parceiro da Afrocidade, que o sobrenome dele é Sullivan. Acho que se você apertar aí nas pessoas, aparece quantas tem, quais são. Tá. Agora tá legal, Laura. Agora tá legal que eu tô vendo vocês. Joia. Então, gente, eu tô sem saber. Posso seguir, né? Massa, voltou. Show de bola. Então, eu continuo com a pergunta de Patrícia sobre as etapas de produção. Patrícia tá aí ainda? Ou vamos seguir, pelo amor de Deus? Sou não, kkk. Sou de Central, Bahia. Massa, Eduardo. Seja bem-vindo também. Então é isso, gente. Tem uma dúvida. Este curso será como palestras ou haverá diplomas para comprovar o feito? Bom, gente, então, esse projeto tem todas as informações no blog em relação a certificado. É um projeto direcionado para a Filarmônica, como eu disse no começo, tá? Ele tem várias etapas. Estamos agora nessa etapa de bate-papo, mas tem as etapas dos tutoriais, das apostilas, certo? Então, assim, não é bem uma palestra não, Luísa, né? Ele vai ter comprovação de feito, sim, mas com uma outra dinâmica, né? A gente tem uma central que cuida de todas essas coisas relacionadas a certificados e tudo mais, mas não é bem uma palestra não, é uma assessoria técnica, né? A gente tá aqui, eu cuido da parte de produção cultural e gestão de carreira artística, e tem os outros colegas que cuidam de captação de recursos, empreendedorismo criativo, elaboração de projetos, modelos de negócio, planos de negócio. Então, cada um está cuidando de uma esfera, né? A minha é produção cultural e gestão de carreira artística. E essas apostilas que estão sendo produzidas por nós, elas estão disponíveis no blog do SAC, né? Que eu falei no começo, não sei se todo mundo viu, mas é sac.filarmonicadabahia.com.br. Lá vocês têm todas as informações sobre o projeto, as ementas, o planejamento, as aulas ao vivo, que são essas que estão acontecendo agora, que são meio que um bate-papo, né? E vocês podem mandar perguntas. A galera que faz parte, né, das agremiações, das filarmônicas, tem um login para entrar no site e ter acesso a todo o conteúdo que está sendo produzido. Como é um projeto direcionado para as filarmônicas, só as filarmônicas têm acesso a esse conteúdo. Mas o bate-papo é aberto para todo mundo, né? E é isso. Que mais, gente? Eu tô aberta aqui pra gente poder trocar essa ideia, responder algumas perguntas. A Patrícia perguntou sobre as etapas de produção. Então, falando sobre a etapa de produção, a gente tem 3 etapas. A gente tem o planejamento estratégico, que é o momento que você tem a meta já estabelecida e que você precisa fazer o detalhamento da sua ideia. Você faz o detalhamento, tudo de informação, o máximo de detalhes que você tiver sobre a sua meta. Tá falhando de novo? Eu tô falando sobre a minha apostila 1, Ale. Tô falando sobre as etapas de produção. Tô chegando lá, viu? Então, vamos lá. Então, a gente tem o planejamento estratégico, como eu tava dizendo, que é o momento onde a gente detalha tudo que a gente tem das metas. É o momento mesmo de você ter a sua meta, estabelecer o seu objetivo e planejar como você vai chegar lá para poder cumprir e para poder ter alcançar o objetivo. Depois que você já planejou, que você já estruturou toda a sua ideia, você vai para a parte de pré-produção, que na verdade é o start inicial
onde você começa a contactar os fornecedores, onde você começa a montar uma equipe, onde você monta seu estudo de viabilidade para você poder saber quanto vai custar a sua ideia, quanto vai custar seu show, seu projeto, sua apresentação, sua curadoria. Então, tudo você começa na pré-produção. A produção em si é o momento que chegou lá, bateu, é o showtime, é a hora que você vai lá para fazer a montagem, que você vai lá para poder executar, seja um show, seja uma apresentação de teatro, seja um musical, seja um festival, enfim. Isso aí depende do porte e do tipo de evento que você está tratando, né? Então, a produção é o momento da execução, é o momento onde tudo aquilo que você construiu, planejou, ela tá ali, ela vai acontecer, ou vai dar certo, vai ter alguma intercorrência, né? E a gente que trabalha com produção tem que estar sempre preparado para poder acontecer alguma coisa que vai dar errado, uma eventualidade. Então, tem que ter um bom planejamento para, né, não acontecer nada que você depois não consiga reverter, né? Depois que a gente executou, aí vem a pós-produção, né? Que é o momento que o produtor tem que desmontar tudo, né? Tem que checar se a gente está deixando como a gente encontrou tudo aquilo, né? Onde a gente faz os registros videográficos, fotográficos, onde a gente coleta as informações para se criar um relatório de avaliação depois, para mensurar, para ver os dados, quantas pessoas tiveram, quantos pagantes apareceram, né, quantas apresentações, quantas horas de música. Aí a gente faz a mensuração de resultado no pós-evento. Então, basicamente, essas são as etapas de produção, né, que o produtor tem, as etapas de trabalho de um produtor cultural. Aí ainda na minha apostila eu listei, gente, tô falando muito rápido, tá dando para entender, tá muito alto, né, que eu grito um pouquinho, falo alto. Alguém pode me dizer como é que tá isso, se tá legal? Na etapa, a Lê tá perguntando aqui, na etapa de produção, falando de um festival, quais são os itens que serão executados? Bom, então vamos lá. Quando a gente vai para uma produção de um festival, o festival é um tipo de evento que exige um maior rigor com as etapas, né? Então, assim, festival é um evento que inclui geralmente várias bandas, vários grupos. Você tem um palco, onde precisa ter um diretor, né? Cuidando, orquestrando tudo isso acontecendo. Então, a gente precisa estar esperto com todas as etapas. Então, a gente executa o que num festival? A gente tem a montagem do palco, né? Então, a gente chega cedinho para poder receber todos os fornecedores, receber a empresa de som, a empresa de luz, receber os carregadores, né? Receber todo mundo que faz aquele palco acontecer. Então, recebendo essa galera, a gente monta o palco, que um palco de festival com certeza é um palco maior, né, que demanda uma equipe maior. E aí a gente começa, depois de um tempo, a receber os músicos, as bandas, né, que chegam com seus equipamentos para montar no palco. E aí depois de um tempinho a gente passar o som. Nos bastidores tem a galera que cuida dos camarins, né? Geralmente festival tem muita gente, então precisam ter vários camarins. Então, normalmente, a gente subdivide, né? Depender da quantidade de grupos, os camarins, para receber, para atender esses artistas da melhor maneira possível. E, paralelo a isso, a história tá rolando no palco, né? A passagem de som, que é o momento, né, do checkline, onde a gente tá vendo se tá tudo certinho, se tá todo mundo se escutando, se os músicos estão satisfeitos, estão confortáveis, né? E aí, depois da passagem de som, é o showtime, né? É o momento de abrir as cortinas e começar o espetáculo, né? E aí, nesse momento, ainda é um momento de tensão um pouco, né? Até entrar a primeira cena, eu acho que sempre é um momento um pouco tenso. Depois que entra, que nasce, aí é um processo normal de show, de festival, onde as bandas, normalmente, elas têm um tempo de 40 a 50 minutos por apresentação, né? O diretor de palco vai conduzindo essa galera toda nas apresentações, com roteiro, né? Às vezes a gente precisa de um diretor, não só um diretor técnico, mas um diretor artístico que monta todo o roteiro para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, e a parte de divulgação, você também nos explica como divulgar para as mídias e para o público. A parte de comunicação de um projeto,
A gente tem Laura Dantas, que cuida dessa parte de comunicação, mas a gente acaba se envolvendo de uma certa forma com todas as etapas, a verdade é essa. Então, assim, quando a gente vai partir para lá atrás, quando a gente está criando o nosso planejamento estratégico, a gente pensa no projeto, no evento, no festival, de uma forma bem global, né? Envolvendo todas as áreas do projeto. E aí é nesse momento que a gente cria a nossa estratégia de divulgação. Então, é nesse momento que a gente avalia, né? Bom, como é o tipo de evento, é um festival, precisa de uma mídia mais agressiva, precisa de uma campanha de outdoor, precisa de rádio, né? Poxa, precisa de tudo isso, mas não tem grana, faz o quê? Né? Então, são várias coisas que acontecem nesse meio tempo. A depender do investimento, do recurso que você tenha, você tem como fazer uma divulgação bem agressiva, né? Com rádio, com outdoor, com links patrocinados nas redes sociais, você tem como fazer anúncios em jornais, né? Nos impressos, né? Você tem como fazer carro de som, galhardetes, ou seja, divulgar de uma forma bem agressiva, né? Então é isso, gente. Como divulgar para as mídias e para o público é isso. Depende muito do seu investimento e a gente vai tocando o barco como a realidade financeira do projeto permite, né? Com bastante criatividade e a gente vai lá. Luiz está perguntando aqui, quais precauções precisam ser tomadas caso em alguma banda tenha músicos menores de idade? Há algo específico para regulamentar esse trabalho? Sim. A gente precisa estar acompanhada, né, do juizado do trabalho, precisa estar informando quem são esses jovens, precisa estar pedindo autorização, documentos, né? Aí geralmente o projeto tem uma equipe jurídica. Eu acho que normalmente, assim, nos meus projetos a gente sempre tem o acompanhamento jurídico, né, que são aquelas pessoas que cuidam dessas normas para que a gente não faça nada que, né, prejudique ou que se torne um problema futuramente. Então, se é menor de idade, ele precisa de cara ter autorização de pai, de mãe, dos responsáveis para estar participando daquele projeto, né? E a gente precisa da entrada nos órgãos para avisar, para comunicar que a gente tem de menor e que a gente tem autorização, tudo bonitinho nos conformes. Luiz, respondeu sua pergunta? Era isso mais ou menos que você estava com dúvida? Sociedade Recreativa Filarmônica Copioba presente. Élida. Joia, Élida, bem-vinda. Élida Matos. O que mais, gente? Falei. Eu estava falando sobre as áreas de atuação do produtor cultural, que são diversas, são muitas as áreas de atuação. Desde planejamento e gestão cultural, até a parte de integração e criação artística, composição de equipes, tem gerência cultural, tem ensino, tem pesquisa, ou seja, tem um universo riquíssimo aí de áreas de atuação para um produtor cultural. Basta você se identificar, ver a que você se identifica mais, qual que você tem maior afinidade e se jogar, estudar, cair para dentro de oportunidades para você estar atuando, né? Não dá para ficar esperando, eu preciso, não tenho experiência, o que é que eu faço? Então você precisa estar ativo, né? E procurar oportunidades. Só aprendendo, joia. Rosângela linda. Joab está perguntando aqui, sobre a segurança do local do evento, quais os órgãos competentes devem ser consultados? Joab, aí tem duas situações, inclusive essa é uma das minhas apostilas, que é a produção de um evento em espaços públicos, né? Porque você sabe que a gente tem a possibilidade de fazer eventos fechados, né? E aí quando a gente está num evento fechado, a gente tem um outro formato de segurança. A gente contrata segurança e a gente mensura pela quantidade de pessoas qual é a quantidade necessária de seguranças para estar atuando no evento. Quando a gente faz um evento de rua, que é aberto ao público, aí você tem todo um trâmite que você precisa fazer, que é a minha apostila número 4, que ainda não está disponível no nosso blog, mas em breve você vai poder ter acesso a essa apostila. E aí nessa apostila eu meio que mostro para vocês o passo a passo de um evento de rua. E aí quando a gente está fazendo um evento de rua, a gente tem que ir não só em busca dos órgãos competentes para tratar da questão da segurança, mas a gente tem que ir atrás da Limpurb, da CEMOP, da SUCOM, da Trans Salvador, ou seja, todos os órgãos que ajudam a gente a deixar o evento de forma organizada e que dessa forma a gente não tenha nenhum problema. Tá certo, Job?
Tamires, quando a gente não tem, a banda não tem uma equipe jurídica, então eu acho que o básico que você precisa ter é um documento que comprove que esse menor de idade, ele faz parte do grupo, né, mas que ele tem a autorização dos pais para estar participando. Então, assim, você tem que ter um documento mesmo, uma declaração assinada pelos pais, com firma reconhecida, né, uma coisa que lhe dê algum tipo de segurança, né. As filarmônicas que foram extintas têm possibilidade de buscar nossos projetos para ativá-las? Potirágua, Bahia. Eu não entendi direito, Eldes, sua pergunta. E quais são os documentos exigidos para que ocorra o evento com total segurança? Joab, então, eu sei que você está curioso, mas hoje eu tô falando sobre a minha apostila número 1, tô bem no comecinho, né? Então, assim, na apostila número 4, realmente... Agora, sim, uma dica que eu te dou, já que você tá mais agoniado para saber sobre a questão dos órgãos e da segurança, a gente tem aqui a CLE, que é a Central de Licenciamento de Eventos, que é o órgão da prefeitura que ajuda a gente com todo esse procedimento. Então, o ideal é que você entre no site da CLE e veja lá na CLE quais são os documentos exigidos, né, para você fazer o seu evento público. Tem uma série de documentos que eles exigem, é uma tramitação que precisa começar com bastante antecedência para que dê certo. E eu estou à disposição, né, se você quiser me procurar para poder te dar qualquer tipo de ajuda, eu estou à disposição, tá certo? Sobre captação de recursos, Fábio, quem vai estar ajudando você com a questão de captação de recursos não sou eu, é o Luiz Alencar, que é o nosso parceiro e assessor técnico, que vai falar de empreendedorismo e captação de recursos. A aula dele é na próxima semana, aí você vai conversar com ele, tá certo? Travando, boa noite. Para quem está iniciando uma carreira artística, quais são as medidas que devem ser tomadas nesse início para que você tenha uma boa gestão? Raulino, então, eu falei isso agora há pouco e vou repetir. Não existe uma fórmula engessada, sabe? De um caminho que você deve percorrer para que a sua carreira decole. Não existe, né? Não tem manual para isso. Mas existem sim várias estratégias que você pode utilizar. Nessa quinta lei, gente, desculpa, a aula de Luiz não é na próxima semana não, é nessa quinta, tá? Já é pertinho, ou seja, Joab não, quem perguntou sobre captação foi Eldes, foi Fábio. Fábio, quinta-feira vai ter Luiz já falando sobre captação de recursos, tá? Que eu estou em outra vibe, pensei que estaria tratando sobre filarmônicas. Eldes, eu tô tratando sobre produção cultural e gestão de carreira artística. E focado em filarmônica, mas como é uma live que é aberta para todos os tipos de pessoas, eu não só tenho grupos de filarmônica aqui, então eu tô tentando responder o que eu posso, o que eu tô conseguindo, tá? Espero que eu esteja conseguindo te ajudar. Então, sobre carreira artística, não foi Joab, não, foi o Eldes, né? Tem possibilidade de buscar nossos projetos para ativá-las? Ah, entendi. Você perguntou lá em cima. Entendi. Bom, eu não entendi a sua pergunta direito, por isso que eu te falei que eu não entendi, tá? Sobre carreira artística é isso, gente. Eu acho que não existe uma fórmula correta, nem para filarmônica, nem para nenhum outro tipo de grupo, né? E o que a gente precisa saber é definir bem quais são os nossos objetivos, seja com filarmônica ou seja com qualquer outro grupo. Montar um planejamento estratégico, né, com um detalhamento de tudo que você deseja que a sua banda alcance, que seu grupo alcance, quais são as metas, quais são os seus desejos e os anseios do grupo como um todo. E a partir daí traçar elementos e parcerias que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo, né? Então, é um processo de construção coletiva, né? Ao meu ver, tem muito de construção coletiva aí nesse processo. Muitas cabeças pensantes para poder seguir um caminho. E o gestor, ele tem um papel importantíssimo para poder estar guiando esse grupo, né? Geralmente o gestor, ele tem a mesma vibe, a mesma sintonia, às vezes não, também acontece. E aí, juntos, monta-se um projeto estratégico com projetos especiais, vai em busca de oportunidades de apresentação e toca o barco, e as oportunidades vão aparecendo. Quando você já está nesse caminho aí, as oportunidades acabam aparecendo. E Tani,
me fez uma pergunta aqui. Como realizar a pesquisa para planejar uma produção? Em que pontos focar na hora dessa pesquisa? Como realizar a pesquisa para planejar uma produção e em que pontos focar na hora dessa pesquisa? Itani, ficou meio confuso aqui sua pergunta para mim. Eudes está aqui, Eudes está ativo, tô gostando. Aqui no município já teve uma filarmônica, porém está inativa e instrumentos sucateados. Busco ajuda para tentar ativar a filarmônica de Potiraba. Pronto, Eudes, aí assim, para buscar ajuda, né, para ativar essa história de instrumentos sucateados é um absurdo, a gente fica muito triste quando a gente ouve falar dessas coisas. A gente tem os nossos assessores técnicos, o Júlio e o Luiz, que vai ter na quinta-feira, que fala sobre empreendedorismo, e o Júlio, que fala sobre plano de negócios, né, modelos de negócios. Eu acho que eles podem te dar uma orientação em relação aí o que você pode estar fazendo para tentar ativar a filarmônica, né? Elaborar um projeto, com certeza, Lê. Elaboração de projeto com Carla. Na verdade, a gente tem... Eu fui a primeira, já estou na parte de produção, que é a parte que você já está mais na atividade, metendo a mão na massa. Mas os meus colegas que vão fazer os próximos bate-papos com vocês, eles têm como estar direcionando aí, desde a elaboração de um projeto, até um plano de negócio, né? Até o empreendedorismo, e aí posteriormente uma captação de recursos para os instrumentos, para manutenção, né? E para ativação das filarmônicas. É mais ou menos esse o caminho. O que mais, gente? 8h40. Daqui a pouco tá chegando ao final aqui o nosso bate-papo. Eu desejo de verdade que esse primeiro momento, que eu acho que vamos ter alguns momentos para falar sobre produção e gestão, são 4 apostilas, né? Então, a minha primeira apostila, a gente falou bem sobre a questão dos passos do trabalho de um produtor cultural, as áreas de atuação, né? Aí depois a gente vai para a segunda apostila, né? Que já é um segundo momento, a gente fala sobre as cadeias produtivas, né? E quem são esses... quais são os nichos, quais são os integrantes dessa cadeia produtiva da música, quem são os fornecedores, como a gente conquista, como a gente cria relação com esses fornecedores que são muito essenciais para o desenvolvimento de qualquer projeto e para a execução de qualquer projeto. A gente tem os nichos também, né, da produção cultural da música, agenciamento de artista, audiovisual, dança, teatro, né, tem um montão de coisa. E a gente tem também quais são as maiores dificuldades que se deparou na realização de projetos. Olha, eu acho que quando você tem um apoio financeiro, a gente tem até algumas dificuldades, a gente encontra dificuldades para realizar projetos. Mas quando você tem o suporte financeiro de um projeto, fica mais fácil até de você conseguir desamarrar os nós, desatar os nós de um projeto, né? Eu acho que as dificuldades, né, de um projeto é quando você não tem uma oportunidade de criar um bom planejamento estratégico e aí o decorrer de todo o processo fica comprometido. Então, para mim, o que eu penso é que a maior dificuldade é você produzir, realizar, quando você não se organizou antecipadamente para poder estar executando aquela tarefa, aquele projeto. Então, para mim, a base de tudo começa com um bom planejamento estratégico, sabe? Não tem nenhuma produção impossível e não tem nenhuma produção que seja, assim, com dificuldade, impossível de você resolver. Agora, óbvio, você precisa estar bem preparado. E para você estar bem preparado, você precisa ter um bom planejamento estratégico, porque é ele quem vai te direcionar para todo o restante da execução do seu projeto. É isso. Curtiu, Ale? Que mais, gente? Mais perguntas? Posso ajudar mais alguém? Depois a gente vai falar de agenciamento no próximo momento, dos detalhes de uma gestão de carreira artística. Ninguém mais tem dúvidas? Então vou me despedir. Quero agradecer aqui. Não? Vamos lá, então. Quem tem mais pergunta? Gente, vocês precisam visitar o site. Quem não visitou o blog ainda do projeto, o projeto é incrível, é um projeto estruturante. Opa!
Sônia. Aqui é Sônia Oliveira. Estou buscando empresas para realizar apresentações com a Filarmônica e assim firmar uma parceria financeira. Como fazer da melhor maneira possível? Massa, Sônia. Vamos lá. Sônia, então, ó, o ideal é que você tenha um bom material de apresentação para poder apresentar o trabalho dessa Filarmônica, né, para as empresas. Então, o ideal é que você tenha um portfólio, né? O que é portfólio? É um projeto visual, muito mais visual do que de texto, sabe? Mas que você consiga mostrar para a empresa que está do outro lado, que você está querendo o apoio, que você está querendo vender o seu peixe, mostrar que o seu projeto, eles têm patrocínio do governo do estado. É isso, Ale? A Filarmônica Lira de Maracangalha tem patrocínio do governo do estado? Bom, se não tem patrocínio, gente, o caminho é esse, é montar uma boa apresentação, um bom portfólio, com fotos, com as informações importantes, para que a empresa que está lá do outro lado entenda o que é que você quer, entenda e enxergue se o seu projeto tem sintonia com aquela empresa. E aí é bom você ficar acompanhando, não tem, né? Acompanhando também quais são as datas ao saque. Ok, vou chegar lá, vou falar sobre isso. Voltando aqui para Sônia. Sônia, monta um bom material, uma boa apresentação com fotos da Filarmônica, com as informações de quantidade de pessoas, com as necessidades que vocês têm para se apresentar, com o valor de cachê acessível, que vocês estão dispostos a negociar também, para não fechar portas de primeira, né? E aí, bate na porta dessas empresas com uma boa apresentação e mostra o trabalho da Filarmônica e tenta estabelecer uma parceria, né? Às vezes, no primeiro momento não dá certo, mas no segundo momento... já a empresa já recebe de uma outra maneira, é uma oportunidade, é um evento, tem um tema que linka com o que você está apresentando. Então, o caminho é você ter uma boa apresentação, fotos, um bom release, um texto que diga mais ou menos o que é o projeto da Filarmônica, né? E as informações detalhadas para a apresentação, certo? Deu para dar um norte aí para você poder organizar o seu portfólio e ir em busca dessa empresa para poder... tentar firmar uma parceria? Bom, gente, vamos lá. Só voltando aqui para falar do blog, é que quem não conhece o blog ainda, entre saque.filarmonicasdabahia.com.br, certo? E entre lá, tem acesso ao conteúdo. O projeto é um projeto com patrocínio do governo do estado, através do edital do Fundo de Cultura, tá? Vamos lá que chegou mais pergunta. E existem também as leis de incentivo, com certeza. Aí, ó, algum colega já disse aqui que uma forma de você firmar parcerias é você indo em busca das leis de incentivo, né? A gente tem as leis de incentivo e a gente vai ter ainda um bate-papo falando sobre leis de incentivo, né, gente? Não temos um assessor que cuida de leis de incentivo? Empreendedorismo e captação de recursos. É o Luiz que vai cuidar disso. Filarmônica Guerreiros do Sol, sou declarado como ponto de cultura do MIC, mas até hoje não recebemos recurso do Ministério da Cultura. Cláudio, muito ruim isso. Muito chato. A gente criar uma expectativa, né? Virar um ponto de cultura, que é uma coisa tão bacana, tão difícil de você conseguir viabilizar, e não ter o recurso do Ministério da Cultura. Então, infelizmente, eu só posso ficar triste junto com você e dizer que você não desista. Que você continue batalhando aí, que você entre em contato, procure saber e entender por que é que o recurso não tá chegando aí pra vocês, tá bom? É Luiz, gente, quem vai falar sobre lei de incentivo, tá? Luiz, que vai falar quinta-feira sobre empreendedorismo e captação de recursos, e esse assunto de lei de incentivo tá dentro da proposta do Luiz. Então, gente, e aí? Me contem dúvidas, perguntas... Então é isso, gente. Ó, eu entrei aqui no site do saque, né? Que é saque.filarmonicasdabahia.com.br. Lá tem... não encontrou o blog, Tamires? Coloca aí saque, sac.filarmonicasdabahia.
.com.br. Alguém do SAC tá aí online, pode digitar pra gente aqui o blog, pra galera poder encontrar. A gente também tá no Facebook, tem a fanpage oficial do projeto, certo? Todo mundo pode entrar, mas de fato só quem vai ter acesso ao conteúdo exclusivo são as agremiações, são as filarmônicas que se cadastram e que fazem, tem lá o nome de usuário, a senha. Márcio Carvalho, que fez o site incrível da Zion Comunicação, tá aí, sac.filarmonicasdabahia.com.br. Tá aí, gente, é só, um show, uma curtida pra Márcio, que botou aí pra gente o link do blog. Tá, gente? Aí, lá, pronto, massa, a galera chegou junto aí. Encontrei pelo Face, Betinho, show de bola. Então hoje, gente, eu fui assim, tava super nervosa, é a primeira vez que eu faço um bate-papo desse assim, ao vivo, né? E fiquei um pouco nervosa, não sei se deu pra transparecer, mas o meu objetivo aqui é tá me colocando à disposição para dar essa assessoria para vocês, técnica, sobre produção e gestão de carreira artística. Através do próprio blog, vocês podem entrar em contato comigo, né? Lá em planejamento/ementas, tem todos os conteúdos, né, que vão ser conversados aqui, que estão sendo apresentados no SAC. O meu é Produção Cultural e Gestão de Carreira, você pode entrar lá. E aí lá vai falar um pouquinho sobre o meu conteúdo e vocês podem estar se comunicando através do e-mail ou através do meu Facebook, o Facebook do projeto, na verdade, para poder estar tirando as dúvidas, tá? São 4 apostilas. Hoje a gente está tratando sobre foi um primeiro bate-papo. Eu tratei de assuntos relacionados à minha primeira apostila. E tô aqui, tô à disposição. Espero que tenham gostado. A galera das filarmônicas, entrem no blog, leiam o nosso conteúdo, as apostilas, os tutoriais. Tem também uma etapa que vão ter os quiz, perguntas e respostas. E tudo da minha área lá de produção cultural e de gestão de carreira artística tá rolando lá no blog, tá? Prazerzão conversar com vocês. E é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Show, Eldes, valeu. Que bom que você gostou. José Cláudio, Filarmônica Guerreiros do Sol vem buscando apoio dos governos e do Estado com a iniciativa. Estão de parabéns pela iniciativa. Realmente a FUNSEB está dando um super suporte para as filarmônicas. A FUNSEB, a coordenação de música está de parabéns. O projeto SAC é um projeto muito interessante que vem mesmo para auxiliar a manutenção das atividades das filarmônicas. E eu tenho certeza que essas agremiações vão aumentar ainda mais depois desse projeto incrível. Lembrando que é um projeto patrocinado pelo governo do estado, através do edital do Fundo de Cultura. E maiores informações vocês encontram no site sac.filarmonicasdabahia.com.br. Tá bom, gente? Vou me despedindo aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Uma boa noite e tudo de bom. Contem comigo aí para o que precisarem. Abraços!